Quando nós pensamos em investir em imóveis, normalmente a ideia que vem na cabeça é comprar uma casa, um apartamento, uma sala comercial e o mais arrojado pensa no máximo em construir um pequeno condomínio, algumas kitnets. Mas sabia que usando uma fração desse dinheiro você já consegue se tornar dono de parte de um shopping, de uma faculdade, de um hospital, de hotéis? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar como isso funciona e quais são as vantagens desse tipo de negócio imobiliário. Então pessoal, eu estava falando sobre os fundos imobiliários. Então esse é um negócio imobiliário que eu acho que vale a pena você conhecer porque tem uma série de vantagens sobre o negócio dos imóveis tradicionais. Os fundos imobiliários funcionam da seguinte maneira: eles são um grupo de investidores, na verdade o termo usado é condomínio de investidores, que juntam seus recursos para aplicar em negócios de base imobiliária. Quem vai ser o administrador desses recursos é uma instituição financeira, normalmente um banco, e a fiscalização é feita pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, o que dá bastante transparência aos negócios imobiliários. Então eles podem investir em negócios prontos, negócios em construção ou qualquer tipo de direito gerado pelos imóveis. Vamos agora falar das vantagens que os fundos imobiliários apresentam sobre os imóveis. Pensa quanto de dinheiro você precisa hoje para comprar um imóvel numa grande cidade. Então eu moro no Rio de Janeiro, aqui com menos de 300 mil reais eu não estou comprando nada praticamente. Agora com 300 mil reais eu consigo comprar todos os fundos imobiliários que são negociados hoje no Brasil praticamente. Consigo me tornar sócio de todos eles, porque para investir em fundo imobiliário, a partir de 30 reais você já consegue comprar uma cota. Lógico que os valores são variados, tem cotas que custam mais de R$1.000 e tem cotas que custam, como eu falei, menos de 30. Mas você pode começar com muito menos dinheiro do que você precisaria para dar entrada no imóvel nos dias de hoje. Os fundos imobiliários pagam muito menos impostos também. O negócio é muito mais simples para o cotista. Você compra o fundo e recebe sem praticamente pagar nada. Na hora de comprar você desembolsa somente a taxa de corretagem da corretora, que no meu caso foi R$10. Agora para comprar um imóvel não, são vários impostos, tem que pagar uma taxa de corretagem alta. Você compra um imóvel de 300 mil reais, sua taxa de corretagem vai ser uns 5 mil reais vão para a mão do corretor, vamos botar assim. Então essa é outra vantagem, incidência de menos impostos, menos custos agregados aos fundos imobiliários. Hoje em dia o retorno dos aluguéis está muito baixo, então o preço dos imóveis subiu muito na última década e a evolução da renda do brasileiro não acompanhou isso. Então o que a gente tem hoje é um mercado com imóveis muito caros e com aluguéis baixos. Eu digo isso porque eu tenho conhecidos que têm um imóvel em Copacabana que vale mais de R$1 milhão. E eles ganham de aluguel nesse imóvel menos de 5 mil reais. Então, fazendo a conta, você vê que é menos de 0,5%. Sendo que desses 5 mil reais, ainda vai incidir imposto de renda e a taxa que eles pagam para a imobiliária que arranja os inquilinos para aquele imóvel. Se eu tivesse hoje R$1 milhão aplicados em fundos imobiliários, eu estaria ganhando por mês, mais ou menos 1% livre de imposto de renda. Porque os rendimentos mensais dos fundos imobiliários, o aluguel que você ganha deles, não sofre incidência de imposto de renda, o que daria 1% de R$1 milhão, R$10 mil livres na sua mão. Só lembrando que o que você ganha de aluguel nos fundos imobiliários varia de fundo para fundo e também varia de mês para mês. Então não é todo mês que ele vai render 1%, mas tem mês que ele pode render até mais do que isso. Então varia bastante, só dei um dado médio aqui para o pessoal entender que também os ganhos tendem a ser maiores do que no mercado de imóveis tradicional, com aluguel. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários é a preocupação. Então o cotista ele tem praticamente zero preocupação, ele só tem que ficar acompanhando se o fundo está pagando os bons rendimentos para ver se ele vai manter aquele fundo na carteira dele ou vai preferir vender. Agora quando você compra um imóvel não, seu nível de preocupação é bem maior. Você coloca o inquilino lá, você tem que saber se esse inquilino vai estar pagando em dia o valor do aluguel, porque se ele não pagar, você está perdendo dinheiro. Se ele vai conservar o seu imóvel, porque se ele sair e deixar o imóvel destruído, você vai perder tempo para poder consertar aquele imóvel, dinheiro para poder pagar os reparos e além disso, enquanto está sendo reparado, o imóvel não vai estar alugado. E você tem grande chance de ficar com esse imóvel sem estar alugado durante muito tempo, então ele vai ficar vago durante bastante tempo. Seu dinheiro saindo da conta para reformar aquele imóvel, pagar os custos de condomínio e nada entrando. Nos fundos imobiliários, por exemplo, eu falei que a gente pode ser dono de hotéis, de shoppings. Você não vê um shopping ficar totalmente vago. Por pior que esteja a economia, e agora a gente está passando por um momento difícil, você vê que os shoppings continuam com várias lojas abertas, algumas fecham, mas a grande maioria vai continuar aberta e o shopping vai continuar recebendo os aluguéis e você receberia também na sua conta mensalmente sem problemas. Então outra vantagem é essa, muito menos preocupações.
Os fundos imobiliários têm uma liquidez muito maior do que os imóveis. Então, liquidez é a capacidade que um bem tem de se transformar em dinheiro. Dependendo do seu imóvel, normalmente quanto mais caro o imóvel, mais difícil é vender. Então pensa, dando aquele exemplo do imóvel de Copacabana, que custa mais de 1 milhão. Quantas pessoas conseguem comprar um imóvel que custa mais de 1 milhão? Então, é um mercado consumidor muito pequeno. Para vender esse imóvel, você vai levar 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, dependendo das condições econômicas. Agora, talvez durante 1 ano não ache um comprador. Agora, o fundo imobiliário não, como o valor das cotas é mais baixo, há muito mais negociações por dia. Mesmo que você tenha 100 mil reais aplicados num fundo imobiliário, ou até 1 milhão aplicado em vários fundos, se você quiser se desfazer de tudo, eu acredito que, talvez não em um dia, mas ao longo da semana você consiga se desfazer de toda a sua posição de ativos. Então é muito mais fácil. E uma outra vantagem que eu até já citei, mas só focando nela agora, é a diversificação. Então no começo eu falei, que você concentra muita renda quando compra um imóvel, mas esse dinheiro você poderia comprar vários fundos imobiliários diferentes. Então você consegue diversificar e ter muito mais segurança. Se o imóvel ficou vago, a sua renda de aluguel seria zero naquele momento. Então você investindo em 5 fundos imobiliários diferentes, por mais que um fundo passe por um momento ruim, os outros vão compensar. Então você tem uma segurança, vindo dessa diversificação, que ela é muito maior. Agora, como que nós podemos investir nesses fundos imobiliários? Então você, para investir no fundo, vai ter que abrir uma conta numa corretora, e existem várias opções de corretoras, e vai investir de casa, sentado ali na frente do seu computador pelo home broker. Basta procurar o código do fundo. Normalmente o código é formado por 4 letras e o número 11 em seguida. Mas você consegue encontrar todos esses códigos no site da BMF Bovespa. Lá tem todos os fundos imobiliários listados na Bolsa Brasileira até o presente momento. Para selecionar os fundos que você vai comprar, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu costumo olhar 4 aspectos antes de decidir se eu quero ou não aquele fundo imobiliário na minha carteira. O primeiro aspecto que eu costumo analisar como mais importante é a localização do fundo. Então, um imóvel, se tiver uma boa localização, ele já tem tudo para ser um imóvel de sucesso. Por quê? Porque as empresas procuram, hoje em dia elas pagam para ter acesso, elas não querem mais comprar a propriedade. Elas querem uma propriedade que tenha um bom movimento, um bom público, boas vias de acesso. Então, se você comprar imóveis, por exemplo, localizados em São Paulo, ali na Faria Lima ou na Avenida Paulista, você tem certeza que aquele imóvel vai te gerar renda durante muito tempo e sua preocupação vai ser quase zero. Só que esses imóveis costumam ser mais caros, mas você sabe que vai dar certo. Outro aspecto que eu costumo avaliar também é o valor patrimonial do imóvel. Então, quando o fundo imobiliário é lançado, ele é lançado por um valor patrimonial. E como é uma negociação que acontece todo dia ali na Bolsa de Valores brasileira, esse valor pode subir ou cair. E para nossa sorte, o valor dos fundos imobiliários caiu bastante ano passado por conta das condições políticas e econômicas do país. Então hoje você consegue comprar excelentes imóveis. Eu dei exemplo da Faria Lima, você conseguiria comprar imóveis lá com 20% de desconto. Em outros locais, como no Rio de Janeiro, onde o estado depende muito da indústria de petróleo e gás natural, o desconto é até maior, tem imóveis com 40%, 50%. Eu já encontrei fundos imobiliários com desconto patrimonial acima de 65%. É lógico que esse fundo ele se torna mais arriscado, porque esse desconto não é à toa. Você vai pesquisar sobre o fundo, vai ver. Por exemplo, dando um exemplo de fundo, a Petrobras ocupava um prédio de um fundo imobiliário, desocupou totalmente o prédio. Então 80% do rendimento desse fundo, que a gente recebia de aluguel, vai cessar agora por conta dessa desocupação. Por isso o valor do fundo caiu tanto. Mas caiu tanto a ponto de não conseguir pagar nenhum terreno no Rio de Janeiro. Então, uma daquelas irracionalidades que o mercado comete, você pode tirar proveito disso. Eu estou dando um exemplo aqui, só mostrando que o valor patrimonial tem que ser analisado. Só você pensar o seguinte: se alguém quer te vender uma casa por 1 milhão, aí você fala não, essa mesma pessoa volta alguns meses depois, a casa é a mesma, e fala, você compraria minha casa agora por 500 mil? 50% de desconto? Você pensaria bastante e, se tivesse o dinheiro, quase com certeza compraria, porque sabe que o valor daquela casa era 1 milhão. Você não estava superfaturado, se tinha um porquê, então é um grande negócio. Então olha o valor patrimonial da cota antes de decidir se vai comprar ou não. Outro ponto importante é olhar quanto que o fundo paga por mês. Então qual a renda que ele vai te proporcionar, o dividendo. Não foque só nisso, lógico, mas procure fundos que paguem bons dividendos e tem um porquê de pagar esses dividendos. Muitas vezes os fundos inflam o dividendo de um mês
porque conseguiram vender parte do patrimônio do fundo, mas na realidade o que ele paga mensalmente não é muita coisa. Agora tem fundos que têm um histórico de ser bons pagadores de dividendos, então esses fundos são os que eu prefiro adicionar na minha carteira. E por último, na hora de comprar os fundos, procure dividir seu patrimônio comprando sempre mais de um fundo, então não aplique todo o seu dinheiro apenas em um fundo imobiliário, por melhor que ele possa ser em termos de localização, desconto do valor patrimonial e pagamento de dividendos. Procure diversificar um pouco. Sempre mais do que um, na verdade eu costumo falar no mínimo 4. E não precisa passar de 10, porque senão já cresce muito o número de fundos para olhar, para acompanhar as notícias de mercado. Então esse é o recado, espero que tenham gostado do vídeo e que tenham conhecido e procurem saber mais sobre esse tipo de investimentos, fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um texto que eu coloquei no Você Mais Rico já faz algum tempo, mostrando vantagens que os fundos imobiliários têm sobre os imóveis do mercado tradicional. Então leia o artigo para ter mais detalhes, curta aqui o vídeo, inscreva-se no nosso canal e siga nas redes sociais. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou contar o segredo para se livrar da cobrança de tarifas bancárias para sempre.